Vocês devem ter visto que a polícia esclareceu a morte daquela mulher no Barro Preto, aqui em BH, que lacrou portas, janelas, acendeu uma mini churrasqueira e pôs fim à própria vida, à vida da mãe, à vida da filha e à vida de 2 cães ou 4, não me lembro. E isso é um caso que me choca muito, porque os sinais eram muitos e eram claros. E isso tem muito a ver com a vida da gente. Não sei se vocês se atentaram para 4 cães, confirmando aqui. Se vocês se atentaram para a notícia que falou o resultado da investigação, e eu quero trazer aqui alguns detalhes. Primeiro, tudo foi planejado. Ela tinha problema mental, ela era bipolar. Então, isso é sempre um sinal de alerta. Não que, por ser bipolar, a pessoa vai tentar contra a própria vida. As pessoas tentam contra a própria vida porque não aguentam mais ser bipolar, porque não aguentam mais ter depressão, porque não aguentam mais tudo que elas vivem em razão da doença. Eu conheço assim, minha mão não é, os dedos da minha mão não são suficientes para contar os casos que eu conheço de pessoas que não têm apoio da família e que são doentes mentais ou que possuem transtorno neurológico. Ou que deveria estar tomando remédio e a família fala que remédio é coisa, como é que fala? Não sei o que, é da indústria farmacêutica. Não sei essas teorias da conspiração, que não tem que tomar remédio e só a pessoa sabe o que ela passa. Ou então, que entope a pessoa de remédio, mas não dá suporte. Família de doente mental precisa saber amparar essa pessoa. É pesado? É. Mas você já tá pegando o boi que não é o seu doente mental? Então, pelo amor de Deus, é um filho, é um pai, mamãe, um irmão. Dá suporte, porra. Pior é se fosse você. Tem que dar. Esquizofrenia, bipolaridade, borderline, depressão, autismo, TDAH, tudo quanto é coisa que existe nesse mundo, as pessoas estão sozinhas. Sozinhas. Até quando a família quer ajudar, não tem suporte. Porque ou você trabalha, ou você ajuda seu irmão, ou seu pai, ou seu filho a tomar conta da vida dele. Aí, você ainda toma, você já é doente mental. Ou tem transtorno neurológico. E você ainda arruma mais encrenca pra sua vida. Você engravida. Foi o que aconteceu com essa mulher. Escuta a história dessa mulher. Primeira questão, então, ela é bipolar. Ela sabe lidar bem com as emoções? Não. Ela sabe lidar bem com as agruras da vida? Não. Ela sabe conduzir a própria vida sozinha? Não. Primeira questão. Daniela alternava comportamento. Ela tinha um relacionamento de muitos anos com quem ela era apaixonada e o ex-namorado foi embora para os Estados Unidos. Ela terminou, deve ter sido um rompante. Aí o namorado foi embora para os Estados Unidos. E ela se arrependeu demais de ter terminado esse namoro. E aí ele casou. Ele já tinha outra mulher quando ela quis reatar. Beleza, acontece na vida de todo mundo. Mas na vida de quem tem doença mental, isso é um problemão, tá? E vocês ficam assim, ai, fulano, mas isso, né, normal. Gente, pra pessoa, isso dói mais do que dói pra você. Porra. Ela nunca quis ser mãe. Espertíssima. Você já tem uma doença mental. Você já não é gente suficiente pra conduzir sua vida sozinha. Aí você vai ter filho? Ela, essa moça muito esperta, nunca quis. Só que ela teve então um segundo relacionamento com um amigo do ex, que já tá casado, e a burra engravidou. Porque o filho da égua sempre quis ser pai. Aí, a criança nasce com uma deficiência. Difícil, bipolar, presa no ex que já tem outra mulher, pare uma criança especial. Se isso não é fórmula para desgraça, eu não sei o que é. Se você tá procurando uma receita para desgraça, anota aí que eu vou te falar. Pessoa é bipolar, pessoa dá um rompante, termina a relação com o amor da vida dela, que se engancha com outra pessoa, aí a Jacu vai lá, engravida e nasce uma pessoa com deficiência. Parabéns. Bom, de quando a criança nasceu, ela acabou se mudando para casa do pai, lá em Ipatinga. Foi a mãe dela, foi ela e foi a menina. E se isolaram do mundo.
Nesse meio tempo que elas estão lá em Ipatinga, ela registra uma ocorrência de violência doméstica que teria ocorrido pelo pai da menininha. Porém, o que os vizinhos dizem, ou o pai, ou parente, sei lá, é que essa violência não aconteceu. Ela queria era uma desculpa para se ver livre do cara, porque ela não gostava dele. Ela estava apaixonada pelo outro. Você tá anotando aí, receita de desgraça, né? Então, mais um ingrediente. Ai, gente, perdão, ela ainda estava no começo da gravidez. Então, não foi depois que a criança nasceu, não. Tá? Ela ainda estava no começo da gravidez quando ela registrou o boletim de ocorrência falso. Bom, em Ipatinga, elas, né, pra fazer companhia e não sei o quê, arruma 4 cachorrinhos. E quando, enfim, ela vê que é um relacionamento fadado ao insucesso, porque ela não conseguia esquecer o ex, ela resolve voltar para Belo Horizonte. Então vem ela, a mãe, a filha e os 4 cachorros. Alugaram um apartamento aqui no Barro Preto. E, apesar dela ter apoio do pai da menina e dos familiares do pai da menina, era uma rotina muito pesada para ela. Claro, gente, a mulher bipolar. Qualquer tristezinha assim pra gente é um monstro na cabeça dela. E não é assim, é coisa da sua cabeça, como se fosse uma coisa que é só virar uma chavinha que pensa diferente, vira outra chavinha, pensa de outro jeito. Não é assim, é orgânico. É uma doença, são coisas aqui dentro reais que não funcionam. Bom, uma filha deficiente, sendo você portadora de uma doença mental, não é fácil. Não é fácil. E ela tinha medo, ela nunca quis ser mãe. Ela tem uma criança com deficiência, que é um peso extra na cabecinha doente dela. E ainda assim ela tinha medo que o pai pegasse a guarda da menina. Entregasse, buçanha. Matou. Entregasse essa menina pro pai. Não. Morria de medo. Os ingredientes da desgraça. Ela não trabalhava. Como é que a gente fala? Cabeça vazia é oficina do diabo. Ela não trabalhava. A mãe dela chegou a ter uma imobiliária virtual, mas também já estava aposentada. E aí a vida dela estava muito difícil. Outro ingrediente, dificuldade financeira. Eu passo por dificuldade financeira, você também, né? Mas a cabeça da gente é mais ou menos próxima ao normal. A minha, à base de muito remédio, né? A sua, não sei. Você imagina na cabeça de alguém que está vivendo tudo isso que ela vive e que talvez nem esteja fazendo o tratamento adequado, que os remédios não são baratos. E se ela está com dificuldade financeira, né? Pois é. E a deficiência da criança, que era uma deficiência física não visível, né? Uma deficiência física oculta, porque era uma questão de ligação lá do esôfago com o estômago, gerava um gasto muito alto. Mas o pai pagava a pensão. O pai ajudava. E os parentes do pai também. Ou seja, mesmo tendo suporte, para ela estava pesado. Imagina você engravida, tem uma criança deficiente e o pai e a família dele não ajudam. Então, gente, é receita de desgraça. Doença mental, filho deficiente ou não, filho com deficiência, pior ainda, né? Então, aqui, ó, receita. Você ter uma doença mental ou ter um transtorno. Você ter filho. Terceiro ingrediente, esse filho vir deficiente. Terceiro ingrediente, né? Esse filho vir deficiente. Quarto ingrediente, dificuldade financeira. Quinto ingrediente, um relacionamento que acabou como você não gostaria e você permanece ligado a ele. Ai, que bosta. E ela deixou uma carta onde ela relata tudo isso, né? Uma pessoa normal não se mataria. Uma pessoa que a cabeça está funcionando normalmente, ou se não está funcionando, está bem medicada, ela não se mata. Se essa mulher tivesse minimamente racionalizando as coisas, entregasse a filha pro pai e morria. Não, ela mata a mãe, ela mata a filha, ela morre, ela mata os cachorros. Enfim, a gente não tem responsabilidade quando se trata de planejar a nossa vida e de tomar decisões. E isso é piorado, muito, muito, muito piorado,
quando a gente tem familiares que lavam as mãos para as nossas decisões e que não nos dão o suporte que deveriam dar. Resultado: cada caso vai ter aí fatores, mas normalmente o que tem em comum são esses que eu citei. E o resultado, vocês sabem, ela trancou tudo, vedou tudo e se matou. E isso é um caso que mexe muito comigo porque é imenso o número de pessoas com deficiência, mais do que nunca. É imenso o número de pessoas com doença mental ou transtorno neurológico, mais do que nunca. E existe uma parcela da população, na qual eu me encaixo, que são os autistas de nível de suporte 1, que tem um índice elevadíssimo de suicídio. Nível 1 de suporte. Não nível 2, não nível 3. Porque não se encaixam, porque não conseguem lidar, porque não recebem um diagnóstico tardiamente, não conseguem resolver nada, e já tentou estudar, não conseguiu, já tentou trabalhar, não conseguiu, tá velho, tá nas costas dos pais, e a vida tá insuportável desde sempre, e a pessoa se mata. E mexe muito comigo por isso, porque quando, né, a gente ouve as pessoas dizer, nossa, agora todo mundo é autista, né? Nossa, por que tá tendo tanto caso de autismo agora? Porque antes não se diagnosticava nível 1 de suporte. Não é que não diagnosticava, é porque não se sabia dessas pessoas. Porque o nível 2 de suporte é muito claro, o nível 3 então nem se fala. O nível 1 tá ali na infância, é só um menino rebelde, é só um menino com alguma deficiênciazinha leve. E aí quando vira adulto, e com isso a medicina também evolui, é que você descobre que esse adulto é o nível 1 de suporte que ninguém encontrava há 20, 30 anos atrás. E para essas pessoas, o mundo é insuportável. A vida é dolorosíssima. E por não saber que tinham uma deficiência, não sabiam se conduzir, não sabiam que decisões tomar. Muitos, inclusive, casaram, tiveram filhos, e a vida se tornou mais insuportável ainda, porque o risco de ter filho também autista aumenta muito quando você tem autismo. E muitos têm filhos com graus piores do que os seus. Se a vida sozinha já era a vida com você sozinho já era uma bosta, imagina com um filho autista nível 3 de suporte. O quanto a vida vai te exigir, sendo que você não era capaz nem de dar conta de si. E muita gente nessa condição se mata. E a família, não vi, né, Mas o que a pessoa tá passando lá, você não vai lá ver e ajudar. A pessoa tá dentro da sua casa, você tá chamando de vagabundo. A pessoa não consegue permanecer no trabalho. No máximo que você vai falar é que ele é um esquisitinho. Mas e além de considerar o vagabundo, o esquisitinho, o mimadinho, e o suporte que essa pessoa precisa para não ser assim, você não dá. E essas pessoas, assim como o bipolar, assim como o deprimido, assim como o esquizofrênico, não estão suportando o peso da vida e se matam. Porque ninguém as ajuda a tomar decisões que lhes conduzam a uma vida menos pesada. A tratamentos eficazes. Porque se não tiver tratado também, você vai falar aqui e vai sair por aqui. É muito difícil. É difícil porque você quer interferir agora, que a pessoa tá adulta, que é muito mais difícil dela se adaptar a alguma coisa. Quando a pessoa era mais nova, que você tinha que ter observado e conduzido, você não fez, ou sua mãe não fez, ou seja lá, quem quer que seja, não fez. E agora se reclama, é muito difícil, que a pessoa já é adulta e Essa culpa também é sua. Essa culpa também é sua.